E a gente vai falar aqui um pouquinho, então, se você é um cara de Java, cara de desenvolvimento, pode vir. Tá certo? A gente sempre para tudo que está fazendo até a galera da Campus TV liberar. Por quê? Porque tem uma galera assistindo a gente online e a apresentação fica gravada. Todas as apresentações da Campus estão disponíveis depois para você poder assistir online. Acho uma coisa muito bacana de ter, tá certo? Quando a gente fala da história de Java, é impressionante que Java já vai fazer 20 anos, né? Esse ano é o 20º ano da tecnologia Java e pode parecer que é uma coisa, puxa vida, Java já tem 20 anos e aí, né? Será que Java tem algum futuro e tudo mais? Então, esse é o nosso objetivo de falar aqui um pouquinho sobre o futuro de Java. Para isso, né, nada melhor do que ter Java uma tecnologia livre, open source, certo? Então, nada melhor do que a gente ter aqui no palco da Campus Party para falar do passado e do futuro da tecnologia Java como um cara que é desenvolvedor da máquina virtual Java, certo? O Otávio, ele é committer da máquina virtual Java. Quando você está usando a máquina virtual Java, tem algumas dezenas de milhares de linhas de código que foram escritas pelo Otávio. Tá? Então, quando você estiver usando lá, executando a máquina virtual Java e der um pau, crachar, você fala assim, porra, Otávio, caramba, meu! Pode botar a culpa nele, que ele é um dos responsáveis. E eu acho isso muito bacana, tá certo? Eu acho muito legal quando a gente tem a possibilidade de ter um cara que está aqui, né, que no nosso dia a dia está aqui com a gente, é um brasileiro, certo? E que é o cara que está fazendo um pedaço de software que é um dos mais importantes softwares do planeta, que é a máquina virtual Java, né? Então, Otávio Santana, líder do seu Java, líder do Java Bahia, desenvolvedor Java, faz committer do OpenJDK, committer do Cassandra, que é um banco de dados no SQL, tá? Assim, é um cara, que nem a gente falou do cara de ontem, né? Ele é um cara arretado, tá certo? Já que ele é lá ele é baiano, né? Tá? E agora, recentemente, acho que isso nunca foi anunciado para ninguém até agora, anunciado em primeira mão aqui na Campus Party, o Otávio acabou na semana passada, foi nomeado e aceito como Java Champion, tá certo? Um grupo seleto aí de pessoas do mundo inteiro que são consideradas aí. Muito obrigado. Agora é minha vez de te apresentar, né, Bruno? Se todo mundo me fala de Java, provavelmente eu falo do Java Man, né? Um dos caras que movimentou a comunidade em todo mundo. Ele foi um dos coordenadores da época da SAM, um dos primeiros desenvolvedores de Java brasileiro. E o mundo todo conhece o Bruno, né? Quando você vai para o Java São Francisco, qualquer lugar do mundo, quando você fala, eu conheço o Bruno. Então, o Brasil está sendo representado, é muito bom saber que um brasileiro é o Java Man de todo mundo. Palmas para ele também. Obrigado, galera. Então é isso aí. Então, entre eu e o Otávio, a gente já tem muitos e muitos anos aí da tecnologia Java. Dá para a gente contar aqui um pouquinho da história de Java. Você quer começar os slides aí? Como é que você quer fazer? Vamos contar um pouquinho da história antes dos slides, não? Um pouco dos números, é sempre muito bom, né, falar. 3 bilhões de dispositivos utilizam Java, 97 computadores pessoais. Uma coisa bem marcante do Java é a comunidade, né? São 3 jugs, que é Java Use Groups, e esses jugs estão em mais de 80 países. Então é um número muito legal, né? Uma coisa que quando você programa em Java e muda para outra linguagem, uma coisa que você sente muita falta é a documentação, né? A documentação do Java é uma coisa muito farta. Aqui no Brasil tem o Good, né? Tem vários fóruns, e quando você vai para outra linguagem, não é uma coisa tão fácil comparada a Java. E uma coisa bacana que a gente tem em Java, certo? É que Java não é uma tecnologia de uma única empresa, não é uma tecnologia fechada, ao contrário, é uma tecnologia super aberta. Eu já falei aqui que é software livre, então você pode participar do projeto. O Otávio foi um cara que simplesmente começou a participar, começou a acompanhar, começou a dar sugestão, as sugestões dele foram sendo aceitas, ele começou a de fato desenvolver, né, e a participar do projeto, que foi muito bacana. Mas além disso, toda a tecnologia Java é definida por um processo de padronização chamado JCP, o Java Community Process, que é um processo aberto também, que qualquer pessoa pode participar no mundo inteiro, é gratuito para participar. Se você tiver uma empresa, né, a sua empresa também pode participar do processo, pode participar na evolução da tecnologia Java. Alguém fala assim, pô, mas por que eu vou participar?
tem uns caras aí fazendo, por que eu vou participar da evolução da tecnologia Java, né? O Otávio colocou alguns exemplos aqui. Você não colocou nada do seu aqui, né? Tá certo? Você tem várias especificações aqui, por exemplo, que são melhorias da tecnologia Java, tá certo? O Nashorn, né? O Garbage Collect, são coisas bem mais específicas, mas o Otávio, por exemplo, está participando de uma JSR que é a JSR de Money, né? Que é a JSR que define como é que se trata com dinheiro e moeda na máquina virtual Java. Aí você fala assim, poxa vida, será que o Brasil tem experiência em aplicações de dinheiro e moeda? Né? Os bancos brasileiros estão aí entre os bancos mais tecnológicos do mundo. Né? O Brasil tem todo um conhecimento de troca de moeda. Né? Você lembra que quando a gente trocou do Cruzeiro para o Real, tá certo? Né? Não sei quantos aqui ainda estavam nessa época, eu estava. Foi uma troca de um dia. Num dia a gente usava o RV, no dia seguinte todo mundo estava usando as moedas novas do Real. Um dia, certo? Você vê aí o tempo que demora para cada país na Europa fazer a troca do euro. Certo? Os caras fizeram 20 anos de troca de euro. O que a gente fez num dia. Tá certo? Então, a gente é maluco. Né? Nós brasileiros, assim, você fala isso, pô, que legal, não é que legal. A gente é doido. Certo? A quantidade de problema que dá para fazer isso é gigante. Mas a gente faz, e os bancos brasileiros se acostumaram e estão com tecnologia preparada para isso, para responder com muita velocidade e tudo mais. E aí você fala assim, poxa vida, será que os bancos brasileiros sabem definir como lidar com dinheiro e moeda? Pô, sabem pra caramba, tá certo? Então, isso faz com que, se a gente puder participar, se cada um de nós puder trazer a nossa experiência e melhorar a máquina virtual Java, significa que a gente tem uma máquina virtual Java muito melhor para todo mundo. E o Brasil tem feito isso de forma muito bacana. O Otávio está um exemplo aqui, mas a gente tem várias outras pessoas que participaram. Uma API famosa agora do Java 8, que é a 310, que é data e tempo, certo? Foi um brasileiro, Michael Santos, que participou. Vinícius Sanger e Yara Sanger participaram da biblioteca de segurança, né? Em Java, também participaram da biblioteca de Java Server Faces, tá? Então se já usa JSF, por exemplo, Vinícius e Yara fizeram parte da especificação. Então tem uma cacetada de brasileiros aí que participaram e fizeram esse processo todo para melhorar a tecnologia Java. Então, acho que isso é muito bacana, da gente poder de fato participar, e é isso que a gente tem. Em Java, a gente não tem uma coisa fechada, ao contrário, são uma série de processos de padronização que a gente pode participar e pode melhorar a tecnologia. Perfeito. Agora, nada mais justo, né, Bruno? Falar um pouco da história do Java, né? Da história. E aí, na verdade, eu vou falar o seguinte, eu vou pedir mil desculpas, mas tá rolando aí uma discussão que o Haddad está chegando aqui. Então já falaram que eu tenho que participar lá. Então eu vou contar um pouquinho da história e vou deixar o Otávio na mão, tá certo? E aí ele vai ter que cuidar todo o resto da palestra por conta própria. Né? Olha, se você seguir até o Java 7, eu consigo me virar, tá? Ah, é? Tá certo. Ok, beleza, né? Então, um pouco da história de Java, acho uma coisa bacana. Sabe a coisa que eu acho mais legal da história de Java? É que é o seguinte, quando eu estava na tecnologia, na década de 80, 90, que eu estava começando na tecnologia, a gente falava assim, que no Brasil, tudo demora para acontecer, né? Acho que muitos de vocês aqui passaram por isso. Alguma coisa sai lá fora, e não sei quantos anos depois, ou meses depois, isso chega aqui no Brasil e tudo mais. Bem, eu tive uma oportunidade, acho que é a única na vida. Eu comecei a trabalhar com Java aqui no Brasil, uma semana antes de Java ser anunciado publicamente. Tá certo? Então, Java, para nós brasileiros, foi a tecnologia que chegou no Brasil ao mesmo tempo que ela chegou em qualquer lugar do mundo. Certo? Porque eu fiz parte de um time de 100 pessoas da SAM, do mundo inteiro da SAM, que eram o pessoal que estava promovendo e ajudando a disseminar e ajudando a ajudar os desenvolvedores brasileiros, né, a se capacitarem em Java, e eram 100 pessoas no mundo inteiro, e uma delas estava no Brasil, certo? Então, eu tive essa sorte. Você vê que Java começou em 1995, né? No final de 95, eu já era um cara que respondia questões na lista mundial de Java, né? Então, assim, eu acho que a gente teve essa oportunidade, né? E vários brasileiros entraram aqui. A gente tiveram empresas, assim, a gente quando o Java começou,
a primeira apresentação de Java no Brasil, que a gente foi no começo de 96, primeiro evento, primeiro Java Day que a gente fez aqui no Brasil, a gente já teve uma empresa brasileira que estava apresentando planilhas eletrônicas, software de CRM, no browser, tá certo? Um negócio que a gente só viu lá fora muito tempo depois. Então o Brasil entrou na história de Java muito cedo, né? O Banco do Brasil começou em 1996, Java tinha 1 ano, né? O Banco do Brasil tomou a decisão, não por causa da Sun, na época foi a Sun que criou Java, mas não foi por causa da Sun, foi por causa da IBM. A IBM entrou na história de Java com tanta força, e a IBM convenceu o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil queria usar... Ops, caracos, quase que eu caí aqui. O Banco do Brasil queria usar uma tecnologia que deixasse ele livre de fornecedor. Por quê? Porque naquela época, vamos lembrar, 95, galera, quem que era o fornecedor dominante? Hein? Oi? Ball? Não. Cobol? Não era Cobol, não. Quem que era o fornecedor dominante, cara? Que todo mundo... Oi? VB? Não, quem que era? Microsoft. Quem falou aí? Microsoft. Tá certo? Exatamente. Né? Essa é a época que a Microsoft nadava de braçada. Só se desenvolvia aplicação em Microsoft. Tá certo? E aí, isso era um problema para as grandes empresas, né? O Banco do Brasil, por exemplo, tinha esse problema seríssimo, que era ficar preso a um fornecedor. Ninguém tem nada contra a Microsoft, em particular. Nem contra a IBM, nem contra a Sun, nem contra a Oracle. O foda é você ser preso a um único fornecedor e não ter escapatória. Porque aí não tem concorrência, não tem o que fazer. E essa década final da década de 80, começo da década de 90, a gente estava todo mundo preso a um único fornecedor. E aí o Banco do Brasil falou assim, galera, a gente está fora disso. E a IBM disse para eles, vocês não querem mais estar presos no fornecedor? Vocês precisam adotar Java. Né? E o Banco do Brasil, em 96, tomou a decisão de treinar 200 pessoas, tá certo? Para aprender a desenvolver em Java. E se tornou um dos maiores esforços de treinamento de pessoas para aprender Java. Galera, essa é uma época, olha aí, ó, nós estamos falando quando saiu a versão 1.0 de Java. Tá certo? Né? E, não falei, o Brasil é maluco. Né? O Brasil é maluco e os bancos brasileiros são super avançados em tecnologia. As duas frases que eu falei no começo mostram bem aqui. E aí, a gente começou a adotar Java muito cedo e pudemos participar desde o começo, né, dessa evolução da tecnologia Java, o que torna, né, por isso é que Java é hoje a linguagem mais usada no Brasil, é também a linguagem mais usada no mundo, né, mas, e aí que mais, certo? Em 97, olha lá, de 96, né, até 97, saiu uma versão 1.1, né, certo? Então assim, e aí que Java começou a ser utilizado mesmo, na versão 1.1, foi quando surgiram algumas coisas em Java, que tornaram que Java pudesse de fato começar a ser utilizado e tudo mais. Mas nessa época, o Brasil já estava usando Java. Porque além disso, quando o Banco do Brasil adotou Java, o governo brasileiro falou, caracoles, meu, isso é um bom negócio. Por quê? Porque o governo brasileiro queria ser multiplataforma, queria liberdade de fornecedor. E olha que interessante, em 97, o governo brasileiro, através do Banco do Brasil e outras empresas, já estava usando Java. E somente em 98 é que surgiu a definição de open source. Tá certo? Quando o governo brasileiro começou a falar de software livre, de software open source, em 2000, o que o governo brasileiro já fazia? Já usava Java para garantir a liberdade de fornecedores. E é por isso que quando a gente começou com a discussão de software livre no Brasil, a galera já usava Java para rodar no Linux. Né? Eu fiz parte do projeto do IRPF, do Imposto de Renda, que é o projeto, né, que começou a usar a versão Java do Imposto de Renda, que todo mundo usa hoje, que é a única que existe, na época era a versão Windows. A Receita Federal e o SERPRO tomaram a decisão de fazer o Imposto de Renda em Java, não era para rodar no Linux, era para rodar no Mac, porque a galera de Mac reclamava que não podia fazer Imposto de Renda, porque naquela época não tinha ninguém que usava Linux como desktop. Linux era servidor, tá certo? Era pouca gente que usava Linux como desktop. E aí, a galera de Mac estava pressionando, a Receita Federal decidiu fazer em Java,
para rodar no Mac. Só que nesse ano foi o ano de explosão do Linux no Brasil, foi o ano da explosão de software livre no Brasil. E aí quando a Receita Federal lançou a versão Java para rodar no Mac, ela foi anunciada como uma versão multiplataforma para rodar no Linux, porque o Linux era o sistema operacional do momento. Olha que sacada que é a história de ambiente multiplataforma. Você sendo multiplataforma, você vai rodar no cara do momento. Tá certo? Quem quer que seja. Você começa a fazer para Windows, mas se quando você lançar for o Android que for o negócio, nós estamos tudo dentro do mesmo barco. Então essa é a sacada de um ambiente multiplataforma. Por isso que independente, qualquer outra vantagem, qualquer outra coisa bacana que tenha surgido de Java, essa vantagem a gente vai ter para sempre. Que nós desenvolvedores aprendemos a ser multiplataforma. Hoje em dia não existe nenhuma tecnologia de desenvolvimento que não seja multiplataforma. Na época de Java, tinha algumas linguagens de script, algumas coisas assim, mas não era a linguagem geral. Hoje em dia, qualquer tecnologia que quer ser alguma coisa é multiplataforma. Menos uma, né? Hoje em dia só tem uma única empresa, que não vale nem a pena citar, só tem uma única empresa que quer, tudo meu, tudo para mim, e não é a Microsoft. Olha que interessante, até a Microsoft lançou depois o .NET com suporte a múltiplas linguagens, e agora, a questão de 2 meses atrás, a Microsoft liberou o código-fonte do .NET e está dizendo que vai rodar o .NET no Linux. Bem-vindos, Microsoft, ao mundo da multiplataforma, porque nós já estamos nesse mundo há 20 anos, tá certo? E eu acho muito bacana, demora para aprender. A galera às vezes demora para aprender, mas Java colocou essa consciência na sua cabeça, porque você, desenvolvedor, não aceita mais tecnologias de uma única plataforma, não vale mais, não vale a pena você gastar o seu tempo, a sua energia, o seu esforço, aprendendo um negócio que só vai rodar para uma única empresa. Não vale a pena, porque é o seu tempo, é o seu esforço. Se o cara te pagar para você aprender o dele, beleza. Mas se ele não está te pagando, você vai aprender uma coisa que você pode ser livre, rodar onde você quiser. E Java trouxe essa consciência. Em 1995, ninguém pensava nisso. Em 1995, a Microsoft era a empresa mais poderosa da computação e ninguém achava que você precisava rodar qualquer outra coisa que no seu Windows. Quantas e quantas vezes eu fui dar palestra em lugar e eu falava, Java é multiplataforma. Ela falou assim, para que serve multiplataforma? A gente só roda o Windows aqui. Tá certo? Hoje em dia, a gente tem a noção, tá certo? De que o mundo é multiplataforma. Hoje em dia, você quer rodar aplicações, por exemplo, você aprender a fazer aplicação em Java em 1995, hoje, a sua aplicação Java roda em todos os provedores de cloud do planeta. Por quê? Porque todos os provedores de cloud do planeta rodam Java. Tá certo? Então, com isso, você tem esse ambiente multiplataforma. Essa é a história. Claro que a gente tem muitos detalhezinhos aqui, mas a grande história de Java é a história de você construir um ambiente de fato multiplataforma que funciona. E a coisa muito bacana é isso. Você que é brasileiro pode sentir orgulho de que essa história toda tem brasileiros no Brasil desde o comecinho. Beleza? Certo? Aí o que mais? Java 1.2 em 98, né? Swing, tá certo? A gente começou a ter, porque quando o Java começou, era voltado para devices bem pequenininhos, né? Com a vinda do Swing, a gente passou a ter de fato a desenvolver aplicações para desktop, né? Aí de repente teve uma febre de todas as IDEs eram escritas em Java, todas as ferramentas eram escritas em Java, um monte de coisa, porque agora você podia fazer Java para o desktop, né? Então foi uma época bem bacana, tá certo? 1.3 em 2000, né? Ali essas foram as versões IF de Java, né? A 1.2 foi aonde surgiu também, junto à versão 1.2, a gente passou, é engraçado, né? Java era Java 1.0, Java 1.1, aí veio Java 1.2 e a Sun renomeou, né? Aí o marketing nonsense, né? Aí a Sun renomeou Java para agora com a versão de Java 1.2 veio o Java EE para Java para servidores, veio o Java ME para micro edition, né? Para celulares. E aí a Sun falou assim, agora que a gente tem Java para servidores, para o desktop e para telefones celulares, a gente devia chamar de outro nome. Aí chamaram de Java 2.
Java 2 versão 1.2, né? Aí depois veio Java 2 versão 1.3, Java 2 versão 1.4, Java 2 versão 1.5, né? Aí resolveram, não, agora no Java 5, né? Aí do Java 2 versão 1.4 a gente pulou para o Java 5. A versão 1.5 virou Java 5, né? Os caras não têm a menor noção, né? Tem a galera de marketing é foda, meu, vou te falar. Aí o Java 1.5, na verdade era o Java 5, né? Saiu em 2004. Olha os saltos, né? Tá certo? Aí a Sun já estava nadando de braçada, com um monte de coisa bacana. O Java 5 revolucionou a computação, tá certo? Porque aí a gente veio collections, tá certo? E aí veio uma série de coisas bacanas e tudo mais. Oi? Pela slide lá, o Collection já usava 1.2. Então tá errado. Então tá errado, que Collection Java 5. Desculpa. Oi? Peguei no livro de história, que eu não vivi essa época. Tá certo? Né? Então, então Java 5, tá certo? Né? Aí a gente veio Collection, veio Generics, tá certo? Veio várias coisas bacanas, né? E aí a gente teve um outro momento da tecnologia Java. Aí você já tinha Java EE super forte do lado do servidor. Nessa época, 100% dos servidores do mercado eram servidores Java. Então, antes você tinha os servidores Corba, que eram escritos em C. Aí nessa época do Java 5, todos os servidores de aplicação do mercado, todos, eram escritos em Java. Certo? Então aí que veio, aí você tinha o JBoss muito forte, certo? A Oracle tinha o servidor de aplicação, a Sun tinha o servidor de aplicação, a IBM tinha o servidor de aplicação, a WebSphere, todo mundo escrito em Java, era uma coisa bem bacana. Né? Olha aqui, Generics, tá certo? Né? Aí que mais? 1.6, tá certo? E aí aqui a gente começou a ter uma fase mais enterprise de Java, tá certo? Né? Onde Java, você tinha o servidor de aplicação, era grande negócio, tá certo? Você tinha os grandes empresas estavam usando Java, Java começou a ficar aquela coisa um pouco mais lenta, né? Não lenta na performance, mas que as melhorias aconteciam bem aos poucos, tá certo? A Sun estava segurando muito, não queria que as coisas fossem modificadas com muita velocidade. A Sun estava perdendo foco, né? Porque estava perdendo dinheiro, tá certo? Não conseguiu monetizar todo o sucesso que eles tiveram e tudo mais, estava caindo e tudo. E aí Java 1.6, tá certo? Foi a última grande versão que a Sun lançou, mas teve uma grande diferença o Java 1.6 que mudou a cara de Java. O Java 1.6, logo depois que a Sun anunciou o Java 1.6, a Sun colocou o Java como software livre. Criou o projeto OpenJDK, Java como software livre, tá certo? E aí, aí sim, Java começou a ter uma chance de se tornar uma tecnologia bacana, uma tecnologia assim, para ser usado para tudo que é lugar, tá certo? Então, e aí, observa esse salto do Java 6 em 2006 para o Java 7 em 2011, tá certo? O Java 7 já foi anunciado pela Oracle. A Sun já nem existia mais. 5 anos, 6 anos, sem uma nova versão de Java. Essa é a hora que todo mundo dizia, Java morreu, Java não serve para mais nada, Java não sei o quê. E aí surgiu o Java 7, tá certo? Com várias melhorias bacanas, dando um salto grande de qualidade, tá certo? Com um projeto de software livre. O Java 1.7, o Java 7, foi a primeira versão de Java em que a máquina virtual Java Open Source, o OpenJDK, era a implementação de referência. Ou seja, o Java 7 foi onde o projeto OpenJDK de fato foi lançado, né? Foi a primeira versão de Java que era o OpenJDK mesmo. Então, com isso, a gente chega aqui, né? Cheguei a 1.7, é isso? É certo? E aí o resto aí o Otávio entrou na jogada, virou comido do OpenJDK, tá certo? E pode falar desse resto da história muito melhor do que eu. Diz que eu vou ter que sair, galera. Valeu, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado. Pronto, agora eu já nasci no Java 1.7. Desculpa a confusão, eu peguei no livro de história as versões.
ou seja, a história, velho. Depois, com o lançamento, ano passado, se não me engano, do Java 8, esse recurso, com ele vieram alguns recursos muito legais, que foi o Lambda, um projeto que roda JavaScript na JVM, já existia na versão 1.5, mas foi reescrito para Invoke Dynamic. Isso é uma coisa muito legal. Eu consigo fazer melhoria de anotações no caso, a page data e time, e finalmente a morte do PMGen. Tá? Com essa evolução, né, uma coisa muito incrível é a padronização, né, que em nenhum momento a compatibilidade foi quebrada. Desculpa, Python. Sinto muito. Então, um exemplo muito legal, né, que todos esses dispositivos eles são conectados via USB. Então, eu não preciso me preocupar se vai quebrar a compatibilidade de um ventilador, de uma geladeirinha. É basicamente você plugar e ele vai funcionar. Isso é muito legal nessa parte de compatibilidade. O mesmo acontece com música, né? Você vai baixar o MP3 e ele vai rodar independente da versão. No entanto, apesar de a gente pensar em compatibilidade, a gente também pensa na parte de inovação, né? Essa figura muito famosa, né, que é um retrato do criador da eletricidade, se não me engano, Benjamin Franklin, ele empinando a pipa para conduzir energia elétrica. Não vou explicar bastante essa ideia. Um pequeno mexão, o Java é uma ferramenta muito legal para BI, mas a próxima palestra vai ser muito legal. Thiago Avelino falando sobre BI, justamente sem Java, né? O horário ficou muito incrível, né? Minha palestra fala de Java, dele vai falar por que não utilizar Java. Quando a gente fala em Java, né, a gente pensa basicamente em três coisas. A primeira é a JVM, a segunda é a linguagem e a terceira é a plataforma. Então a JVM é o que torna o Java multiplataforma, né? Eu tenho aquele código Java simples, e a partir das implementações da JVM, eu consigo rodar ele em qualquer plataforma. Algumas linguagens também da JVM, são várias, não vou falar cada uma delas, mas a JVM em si, ele é codado em C e C++, tá? Fazendo uma pequena comparação, lógico, né? Dentro do JDK existe a JVM, existe a plataforma Java. Então essa grande quantidade de Java é relacionada à plataforma. Mas mesmo com a plataforma, eu preciso fazer chamada nativa, eu preciso fazer malloc, tenho que fazer alocação de memória, então ainda preciso de linguagem nativa, chamadas nativas, né? Vale lembrar que Java acaba sendo layer, uma camada em cima do sistema operacional. Então quando eu peço a alocação de memória, o Java vai pegar essa alocação de memória para o sistema operacional. Um pouco da evolução da linguagem, né? O número de código Java que entrou na JVM. Uma coisa grande e legal da JVM é que a partir da versão Java 7 e Java 8 foi o merge que foi feito com o Hotspot da Sun, o JRocket da Oracle, tudo isso em um único produto que é o OpenJDK. Uma coisa muito legal, né, que o pessoal de Java gosta de fazer é a comparação do Ruby, rodado nativamente e o Ruby rodado usando a JVM. Então, se a gente fizer uma comparação, a gente percebe que o próprio Ruby, a implementação de Ruby pela JVM é muito mais rápida que a implementação nativa. E essa métrica foi feita sem usar o recurso do Java 7, que é Invoke Dynamic. Então, houve uma conversa com o pessoal de JRuby, Python para JVM, e falou que haveria uma melhoria muito grande dessas implementações usando o Invoke Dynamic. Então, o Ruby, o JRuby, né, que já é muito bom você usar o Invoke Dynamic, usando o Invoke Dynamic, a implementação vai precisar de 1000 classes a menos e ele vai ficar muito mais rápido. Existem cerca de 250 linguagens ou mais dentro da JVM. Outro ponto importante, né, que além do Java como JVM, existem as plataformas. A primeira delas é o ME, né, que é o Micro Edition. Muitas pessoas pensam que esse cara morreu, junto com os celulares simples. Mas o que aconteceu, na verdade, é que os celulares evoluíram a tal ponto que eles deixaram de ser Micro Edition. Mas mesmo assim, eles usam um cartão SIM, né? E aquele cartão SIM é um Java Card. Então, o mesmo Android, mesmo iPhone, tem que usar Java dentro do dispositivo. Um pouco da evolução da plataforma. Antigamente, o CLDC e o CDC eram separados de JVM. E a ideia agora é que ele seja, né, um irmãozinho do JSE. Então, muita coisa que tem no Java SE
como Collection, como API de data, está indo para o JME, e a ideia é que cada vez mais se torne possível, principalmente com o projeto chamado Gigasol, que é a modularização da JVM. Então você vai conseguir colocar a JVM em pequenos dispositivos, basta você definir o perfil da sua aplicação. E para quem acha, né, que o JME está morrendo, acho que acabou não prestando atenção um pouco nos números que ele tem, né? O Raspberry Pi, algumas empresas, inclusive a M2M, que é uma brasileira, que faz basicamente dispositivos com ME. Então, toda a parte de energia elétrica é gerenciada hoje com Java ME. Então, existe milhões de devices que utilizam Java ME. Outro ponto importante é o Java SE, né, que é o Standard Edition. A API dele é muito rica, acho que não vale a pena. O grande boom de Mechan, né, foi com o lançamento do Java 8. Existiram diversos artigos, diversas matérias falando do grande recurso Lambda. De fato, não é um recurso muito novo para outras linguagens, mas o Java conseguiu fazer isso e sem quebrar a compatibilidade. Então é um recurso muito difícil e poucas linguagens eu conheço que conseguiram fazer isso. Diversos livros sobre o Java 8, de fato foi um grande boom. Tá? Quer mostrar o do VRaptor? Posso passar? Então, junto com o Java 8 veio diversas melhorias, né, de inovação com Lambda. De fato, não é uma inovação muito grande comparada com as outras linguagens. A parte de segurança foi refatorada, a parte de Core Libraries foi refatorada. Uma coisa muito legal é que dentro da JVM, ao levantar a aplicação, existiam 50 instâncias de Boolean. Aí a pergunta, né, só existe um true e um false, a menos que você use um optional de booleano. Mas do contrário, só existe um true e um false, porque eu tenho que ter 50 instâncias. Então houve uma refatoração disso e hoje existe basicamente duas instâncias, uma booleana true e uma booleana false. Então, toda essa refatoração, né, fez com que a JVM ficasse aproximadamente 40% a 50% mais rápida e consumindo muito menos memória. Outro grande plataforma é o Java EE, muito utilizado por empresas, né? Então, no Java EE 7 ele já usa HTML5, WebSocket, Servlet 3.1. E o grande legal, né, que a comunidade abraçou muito essa parte. Né? Então, muitas pessoas começaram a ajudar, muitas comunidades ajudaram a plataforma. Existem muitos spec leaders brasileiros. Eu, por exemplo, faço parte do CDI 2.0 e da API de JSON. Tá? Então, é muito interessante a participação do brasileiro nas especificações Java. Então, você ganhou produtividade comparado à versão antiga do Java EE, você ganhou mais código, a escalabilidade ficou muito mais simples. Um padrão inicial, né? Hoje em dia, você está construindo uma convenção em cima de cloud. Então, independente de que cloud você vai usar, futuramente, você usando Java, você vai estar usando um padrão muito fácil. Uma coisa muito interessante é que no Java 8, foi aberto as portas. Né? A comunidade, o JCP, fez basicamente um questionário perguntando, aí, o que é que você quer? O que é que você espera da próxima versão do Java EE? Então foi um recurso muito legal. Eu, particularmente, eu tenho contato com outras linguagens, eu não conheço nenhuma linguagem que fez esse tipo de questionário. Posso estar enganado. Tá? Então, com esse questionário, o que você espera, foi criadas algumas especificações. Então, toda a funcionalidade foi totalmente conduzida a partir de formulários. Então, foi uma coisa muito legal, foi uma coisa muito inovadora. E é isso, né? O Java não parou por aí, né? Então, vamos fazer o futuro, né? Com Java 8, com Java 9, Java 8 e o Java ME 9. A atual versão é o 8, mas você já consegue usar o Java 9 no build número 48. É basicamente baixar e usar. Você já pode começar a brincar com o projeto Gigasol, que é a modularização. Está aí o nosso roadmap. Eu acredito que isso vai ser um pouco modificado no Java 1 Latinoamérica. Convido todos vocês a participarem. Vai ser um evento muito legal. Esse roadmap do Java EE também. Então já existe toda a sequência, existe todo o andamento. O Java não está parado, o Java continua em movimento. Plataforma para o Java ME. Então, um grande recurso do Java é a possibilidade de todo mundo participar, né? Ano passado o JCP fez 15 anos.
E o grande legal é que todo mundo pode participar, né? Todo mundo pode escrever o futuro do Java, né? Ou com documentação, ou com código, ou ajudando na especificação, traduzindo para o seu idioma, no nosso caso português, palestrando. Então isso é muito legal. Então eu vou dar um exemplo do que vai estar vindo no Java 9, né? Que o Bruno falou, que eu estou participando, do Money API. Então qual é o objetivo dessa API? É basicamente o controle de dinheiro, formatar dinheiro, arredondar e fazer conversões. Quantos aqui trabalham com Java? Uau! Quantos aqui trabalham com dinheiro, armazenam dinheiro de alguma forma? Então essa é uma API que foi feito um fórum, né? Foi feito um formulário, e muitas pessoas concordaram que seria interessante ter uma API sim, padronizando dinheiro, com essa parte de internacionalização, e principalmente focando no DDD, né? Então, a primeira coisa que você faz quando você cria um dinheiro é você cria uma moeda, o Currency Unit. Então, você pode criar o Currency de duas maneiras, ou usando o código dela, o string, ou você usando o bloqueio, né, de onde essa moeda existiu, ou você usando o código. Poucas pessoas sabem, mas o dinheiro existe um padrão para o dinheiro, existe um ISO que especificamente acaba tratando o dinheiro. E você fazer isso no seu código acaba sendo um pouco complicado, né? Sem falar que muita gente usa dinheiro como double, como big decimal, e acaba criando os money utils, o money helper. Isso é uma coisa muito legal, né? Que você acaba tirando o comportamento do big decimal, tirando o comportamento do objeto e botando em outros pontos. Então no seu código lá, sei lá, no seu objeto pessoa, você pode simplesmente esquecer de definir o país de onde essa moeda veio, usando essa variável não. Eu já consigo definir de cara que essa moeda é um euro, por exemplo. Outro exemplo, eu consigo recuperar as unidades, as APIs do number que o TDK implementa. Então eu consigo, por exemplo, pegar o number.numberValue e retornar um big decimal, eu consigo retornar um double, eu consigo retornar um float. Outro ponto importante, né? Que além de fazer isso também, eu consigo fazer operações. Como, por exemplo, a simples formatação do dinheiro. Acho que o meu tempo está estourando, tem que andar rápido. E, lógico, né, se esse cara vai lançar no Java 9, nada mais justo que ele também consiga realizar lambdas. Então eu tenho alguns valores, alguns dinheiros, 0 euro, 10, 30 e 40. Eu crio assim um string para essa coleção, realizo um somatório. Caso esse somatório não dê nada, dê zero, retorne o valor padrão. Eu consigo fazer filtragem, por exemplo, eu quero filtrar o dinheiro que são apenas dólares. Então eu uso monetary functions e currency dólares. Eu consigo filtrar o dinheiro por unidades que não são euros, por exemplo. Eu consigo fazer reduções, eu consigo fazer mapeamento, consigo fazer map e reduce usando Java. Eu consigo fazer com que mesmo imaginar que lida com várias coleções de dinheiro, eu consigo fazer o map e reduce, e esse map e reduce em paralelo apenas com a linha de comando. Eu consigo fazer a ordenação, sequencial, por exemplo. Eu quero ordenar pelo valor da moeda, e se o valor da moeda for igual, eu vou ordenar pelo valor que ela tem. Consigo fazer grupo by, consigo agrupar os valores a partir da currency, por exemplo, da moeda. Eu consigo fazer uma sumarização dos valores também. Estou correndo, eu sei, porque o meu tempo está apertado. Eu consigo pegar a sumarização de valor mínimo, valor máximo, o somatório, a média e a quantidade de elementos que tem na lista. Tudo isso é oriundo do Lambda, né? Eu consigo, por exemplo, uma coisa muito querida, né, uma coisa que projetos internacionais acabam fazendo, que é exchange rate, né? Eu tenho um valor em dólar e quero traduzir esse cara para real. Se eu tentar, por exemplo, somar euro com dólar, vai dar uma exceção, que obviamente se você tem dólar, você não vai conseguir somar ele com euro. Então, para isso existe uma API de exchange rate para que você consiga fazer isso. Você vai ter que usar uma interface, Exchange Rate Provider, e atualmente você tem duas implementações. Você tem o ECB, que é o Europe Central Bank, e você tem o IMF, que é International Monetary Fund. Então,
mesmo que você não seja Java, você usa outra linguagem, a API vai ser exposta ao público, então outras linguagens também vão conseguir fazer esse tipo de coisa de maneira tranquila e, sobretudo, as empresas que lidam com dinheiro é que vão ceder essa informação. Então, essa informação vai estar bastante segura, vai ser informação real. Então, você consegue, inclusive, fazer a ordenação a partir da exchange, né? Por exemplo, eu tenho 7 euros, 9 reais e 8 dólares. Essa ordenação foi feita assim porque, apesar de ser 9 reais, o valor da cotação naquele dia que eu fiz esse exemplo, o dólar estava 12,42. Repara que é bem antigo, né? Que o dólar hoje está quase 3 reais. Consigo fazer mapeamentos, consigo fazer somatórios, conversão de valores. Muita coisa, pouco tempo. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado. Alguma dúvida? Microfone, não? Newton, trabalha aí, Newton, vai. Passa o microfone para ali atrás. Boa tarde, meu nome é Orleils. Como é que está o Java com relação a sistemas embarcados? Antigamente, acho que foi a Oracle, a Sun lançou o OpenSunSpot. Como é que está hoje o Java para melhorar a questão de performance para chegar no nível de um C em Arduino, por exemplo? Então, hoje, como eu falei, o Java ME está trabalhando muito em cima disso, em cima de modelização. Então, você consegue definir um perfil da JVM que você vai usar e, por consequência, o que você vai fazer com ela. De repente, você tem uma coisa tão pequena que você vai usar a API básica, né, que é o Java Lang. Ou então, você tem uma máquina um pouco melhor. Então, você consegue fazer isso de maneira tranquila, simplesmente definindo um perfil da sua aplicação. Beleza? Outra pergunta? Pode mandar bala. Outra pergunta que me deixa bastante curioso é principalmente sobre ainda a vida do Java ME. Você acredita ou é um fato que no futuro o Java ME vai ser também utilizado para portabilidade de apps? Por exemplo, eu criar uma aplicação Java ME para rodar tanto no Android quanto no Windows Phone ou na Apple, mas no caso apps completas mesmo, como se eu estivesse desenvolvendo nativamente, que nem o Java sempre fez quando você cria aplicação para outras plataformas. Assim. A pergunta seria a relação do Java ME com o iOS e com o Android. E o Windows Phone, enfim, plataformas mobile em geral. Multiplataformas mobile. Existe o ME, mas não existe nenhum projeto oficial pelo Java Core nessa integração de multiplataformas. Existe um projeto chamado Robert VM que faz essa tradução para outras plataformas. Seria basicamente igual ao PhoneGap, acredito eu, só que em vez de usar JavaScript, você utilizaria Java. Mas isso não é definido pelo JSP. Oficialmente, o Java Core não trabalha nisso. Mas existem vários frameworks que trabalham em cima disso. Respondido? Mais alguém? Microfone. Desculpa, rapidinho. Essa API já está disponível no 9 e também já tem a documentação dela das classes disponíveis para se trabalhar com ela? A do Money? Essa daí do Money. Já está disponível, está na versão 1.0 RC1 e o código está no GitHub. Então, além de você estar usando, você pode estar contribuindo de alguma forma. Beleza? Inclusive, um grande case nosso, né, da Money API, é o Banco Suíço. O Anatol é um dos gerentes do Banco Suíço e é um dos responsáveis pela API. Então, o Banco Suíço, né, todo mundo ouviu falar, já utiliza essa API. A última pergunta, tá? Eu vi em Goiânia uma palestra lá do Bruno, trabalha na Oracle também. Ele disse que tem uma versão para animação do Java. Animação em 2D e 3D. Isso existe. Na verdade, o Bruno Borges, não é isso? Ele é da Oracle. Eu não sou da Oracle, tá? Eu trabalho com Java, do Java Core. E na Oracle existe um produto chamado JavaFX, que você consegue fazer algumas animações. Ela é tida como o futuro do Swing, né? Acho que todo mundo aqui deve falar do Swing. Então a ideia é que esse cara seja morto e seja traduzido esse cara para o JavaFX. E uma vez esse cara se tornando open source, ele vai se tornar para o Java Core. Então, por enquanto, o JavaFX é um produto Oracle. A Oracle concedeu esse produto para a comunidade e nossa função é trazer esse cara para dentro do OpenJDK, uma vez especificado. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Infelizmente não tem tempo para fazer perguntas.
um pequeno merchan, né? Assista a próxima palestra. Thiago Avelino é um amigo meu, a gente se conheceu muito no evento NoSQL, tá? Vale a pena assistir. Mesmo que fale mal do Java, mas...